Faço sim. Obrigada. Nosso Senhor, Mestre amado, nosso amigo que sempre nos guia. Que o Senhor possa nos ajudar hoje com as suas bênçãos, enquanto nós ouvimos a tua palavra. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, falando sobre ti. Agradecemos por tudo o que o Senhor coloca no nosso caminho. Pedimos a tua bênção para começar este estudo. Pedimos a tua bênção para ajudar todos aqueles encarnados e necessitados, encarnados e desencarnados, necessitados que precisam do seu auxílio. Que o Senhor possa ajudá-los. Assim que seja. Muito obrigada. Vamos começar então o nosso estudo. A gente terminou, né, o quarto capítulo dos Mensageiros, em que o André tinha começado. Sejam bem-vindas, Melanie, Maria Toledo. A gente está no quarto capítulo, né, dos Mensageiros. E nesse capítulo, o André Luiz conhece o Vicente, que também foi médico na encarnação passada, e tá também na turma do Aniceto, né, que vai participar então dos encontros, né, dos estudos que eles fazem no Centro dos Mensageiros, no Ministério da Comunicação. E é o André Luiz, só recordando, semana passada, né, ele conversa todo empolgado, porque é uma pessoa que é da mesma profissão, e aí ele comenta do infortúnio da vida dele, de ter percebido que a vida dele amorosa, emocional em relação à mulher e os não era o que tinha, não era a realidade, né? Bem-vindo, Emanuel, boa noite. E aí o Vicente conta o caso dele nesse episódio, nesse capítulo, esse episódio chama sério. Nesse capítulo. É, e aí o Vicente comenta que a esposa dele, que ele era médico, tinha um laboratório de análises clínicas, e aí antes a esposa acompanhava ele, mas depois eles tiveram uma visita de um advogado amigo da família, irmão dele, na verdade, irmão dele, que começou a morar próximo ali, né, e visitar a família em todas as almoço, né, situações assim, conviver, né. E aí a esposa ficou muito ligada a esse filaucioso advogado, né, pra gente lembrar da palavra utilizada no capítulo passado, que significa uma pessoa com excessivo apego a si mesmo. E aí o que acontece, né? O Vicente apegado ao trabalho, e aí a gente comentou sobre isso, que o distanciamento emocional da esposa é grande, a gente consegue perceber isso bem nas entrelinhas do capítulo, porque a maneira que ele comenta sobre isso é que ele se sentia muito bem ali, apenas trabalhando e não se importando com a situação. Ele, inclusive, mostrou uma maneira que ele se justificou a consciência nisso, que foi, não, eu não preciso pensar que o Eleutério é capaz de fazer isso. Então, ele até se justificou a, a ele até justificou, desculpa, gente. Ele até justificou a ausência de se aproximar da mulher e entender o que estava acontecendo dessa falsa confiança que ele deveria sentir, porque ele já tinha, claro, percebido. Ele comenta assim na história que antes ela ia
pro laboratório com ele, depois ela começou a querer só passear com o Eleutério. Só isso já é o suficiente, né, para se desconfiar. Mas ele preferiu se ligar ao trabalho e se associar apenas ao trabalho, e com isso a gente entende que também a ausência, o egoísmo dele era muito forte. A gente comentou também no final, né, dessa história que o Eleutério, então, ele sugere a Rosalinda, que foi a esposa, que ele aplicasse nele uma cultura de bactérias do próprio laboratório lá, né? Numa ferida que ele tinha no nariz. E ele não sabia disso, ficou sabendo depois que morreu, né? Mas essa ferida virou uma sepse, né? Uma infecção generalizada. E aí ele faleceu assim. E aí a gente terminou o capítulo da semana passada explicando essa parte aqui, que Rosalina e Eleutério vivem aparentemente felizes, são excelentes materialistas por enquanto e gozam no mundo transitório grande fortuna moedada e alto conceito social. Vou terminar esse capítulo que a gente parou aqui nessa frase. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André, esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Isso é algo que os bons espíritos eles sempre comentam, sempre trazem, tanto no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, nas obras do André Luiz, sempre que se deparam nessas situações, por exemplo, nesse contato com o crime, né, que foi feito em relação a ele, sempre há a lembrança de que o mal ele é o resultado da ignorância. A ignorância das leis divinas e a ignorância até da própria necessidade de reajustamento, né? Então, o mal ele é ignorante, porque quando a gente busca compreender e amar as pessoas, a gente vai cada vez mais entendendo o que leva, né, as pessoas a serem quem elas são e entendendo por que elas agem da maneira que elas agem. E isso acalma o nosso coração e a gente tende a julgar menos quando as pessoas, quando a gente vai analisar as pessoas, né? Esse é um grande desafio quando a gente está evoluindo, que a gente sempre comenta aqui, porque acaba sendo uma luta que a gente carrega aqui, como nós nos ligamos buscando melhorar nós mesmos. A gente sempre tem aquela dúvida, nossa, eu consigo enxergar algo que a pessoa fez. Se eu falo, eu estou criticando, né? E entender que a maldade, é preciso a gente enxergar a maldade, porque a gente precisa enxergar os outros, enxergar na gente, entender como combater isso nos moldes do que o Jesus Cristo nos ensinou. E isso vai ser importante para o nosso crescimento. E fazendo isso, a gente não vai estar julgando, porque julgar é condenar. Então, ali a impressão triste do André Luiz, ela precisava mesmo ser controlada, porque quando a gente se liga muito com tristeza, com inconformação, a gente esquece de enxergar o mal que existe nessas pessoas como o próprio mal que existe em nós mesmos, né? O resultado da ignorância dos nossos atos, dos nossos defeitos. Pode falar. Peraí que eu vou fechar aqui. Oi.
Maria falou que o mal é ignorante. Tem uma opinião de pessoas não espíritas, na verdade, o indivíduo tendo uma palestra em inglês, em termos de análise de comportamento Ah, eu psicológico, não estou te CSM. ouvindo. Ele fala assim: toda pessoa cruel é burra, ela é primitiva, porque a sociedade começou a se desenvolver e a crescer e hoje chegou no ponto que chegou. Por... Sim, senhora. Hã? Não está me ouvindo? Não está me ouvindo? Era isso? Ah, desculpa. As pessoas estão. Vocês não estão me ouvindo? Você também não está ouvindo? A gente não tá te ouvindo. Agora tá? Eu também não estou ouvindo. E agora? Muito Um baixo. pouquinho. Espera aí que eu vou aumentar aqui. E agora? Melhorou? Melhorou? Não, continua baixo. É? Espera aí. Tá, agora E o vocês me ouvem? microfone da Maria Tereza tem um barulho. Vocês me ouvem agora? Dá para ouvir, mas bem baixinho. E agora? Melhorou. É? Então tá bom. É assim, a Maria comentou que a ignorância é burra, né? Não, maldade é burra. Uma coisa assim. Tem uma palestra de comportamento humano em inglês em que o palestrante fala assim: todo indivíduo cruel é primitivo e burro. Que a sociedade evoluiu e aprendeu a chegar onde chegou até hoje pela tecnologia através da luta contra tudo que é primitivo, crueldade, violência, tomar posse do que é dos outros. Ela lutou contra isso, porque se ela mantém o comportamento primitivo de agressividade, ela não evoluiria para a formação de cidades, para a formação coletiva, para o desenvolvimento das leis. Aí esse indivíduo, dentro dessa análise antropológica social, conclui que todo indivíduo cruel é primitivo porque ele não acompanhou a evolução da sociedade de hoje. Eu só estou justificando o que você falou através de uma análise de um palestrante estudioso de antropologia. Ele considera a antropologia, podemos dizer assim, de um modo geral, considera que o indivíduo cruel ele é primitivo porque a mente dele é primitiva, ele não está no nível da sociedade. Assim como você tem pessoas que estão acima, enxergando coisas além, tem aqueles que não conseguiram chegar no nível da sociedade de hoje. Ele considera que esses indivíduos são cruéis, e são cruéis apresentam essa característica. Era só isso. Vou abaixar a mão. Vou mutar a mim mesmo? Já tá bom? Obrigada. O barulho do microfone provavelmente é porque o celular, o computador tá no meu colo. Eu vou tentar mexer o mínimo possível, mas vocês avisam se estiver muito ruim para entender. Isso é realmente assim. A gente tem comentado ultimamente, né? Que a gente sabe que quando a gente estuda a obsessão, a gente pensa na obsessão. Muitas vezes, quando chega alguém que precisa de ajuda e a gente enxerga o processo obsessivo por trás, e a pessoa espírita, tem sempre a conversa sobre a obsessão, o que significa. E muitas vezes a pessoa, ela se coloca
uma posição de vítima, né, de um algoz aí que ela não consegue enxergar. E, e se sente mal, né, muitas vezes pede para que seja afastado, pede para que, que se livre disso, né, e a gente sempre comenta que não é bem assim, né, que hoje a gente sabe, e a gente vai ver, inclusive, se a gente avançar nesse capítulo, que a obsessão ela é uma via de mão dupla, né, entre encarnado e desencarnado, que se retroalimenta a dependendo das vibrações emitidas entre um e outro, e que tem a raiz no passado, né. Então, a gente sempre comenta que, e sempre serve de alerta quando a gente vai falar sobre obsessão, da necessidade da seriedade do assunto, porque muitas vezes pode-se até afastar o obsessor da pessoa, mas se o comportamento que gerou a aproximação dele não mudar, a própria pessoa chama outros e a própria pessoa vai gerar a mesma situação, porque a busca de vibrações e de pensamentos, ela não mudou. E muitas vezes a gente coloca os obsessores como o mal da situação, mas nem sempre é assim, né? Mas na conversa e na oração é sempre bom lembrar que, por mais que sejam obsessores e que a relação de hoje seja uma relação de raiva, de culpa, inclusive mútuas, um dia, na evolução do mundo, eles serão nossos amigos. E provavelmente eles já foram no passado, né, antes da gente ter feito mal a eles. Então a gente sabe que o sofrimento que é causado por esses obsessores, a gente sabe também que provém da ignorância, né? Da ignorância da própria situação deles, né, de necessidade de reajustamento, mas também da nossa ignorância, né, que muitas vezes trata essa situação como se nós fôssemos apenas vítimas, mas entendendo que nós também temos a nossa parcela de ignorância, o nosso passado culposo e até mesmo o presente culposo, né, daquilo que a gente ainda faz e ainda não conseguiu enxergar em nós mesmos. Então, quando os espíritos superiores olham para a nossa situação aqui na Terra, eles conseguem enxergar o grau da nossa ignorância. Um bom exercício para nós, para evitar cair em maledicências, em situação de sentir raiva de uma situação que a gente enxerga ou que alguém nos conta, de, de sentir inconformação em torno de notícias que a gente vê passar no jornal, na TV, lembrar desse resultado da ignorância, dessa fala sobre a ignorância que ele comenta, porque quanto menos a gente se identificar emocionalmente, no sentido de sentir tristeza, raiva, mais a gente vai conseguir expandir o nosso coração e trazer entendimento pro sofrimento que nos bate à porta, né? Quando a gente faz isso, a gente está trabalhando para melhorar as nossas vibrações, melhorar a nossa capacidade de ajudar ali as pessoas, né? A gente comentou, Thales comentou no estudo passado que foi contado a história sem falar mal, né? Sem gerar qualquer sentimento ruim sobre a esposa, sobre o irmão. E isso é uma diferença que a gente precisa saber enxergar. Não só na hora de contar sobre um assunto, de falar sobre algo, de comentar algo que nos chega ao ouvido, mas também da gente buscar nas leituras que a gente faz, entender a beleza, que é aquilo que já foi dito, né, que o mal não merece comentário, porque os livros do Chico, eles têm uma inteligência muito bonita, que é a inteligência de não gerar nada que vai machucar o leitor, apesar de contar coisas gravíssimas, situações cotidianas do sofrimento moral imenso, e que muitas vezes, se a gente
lendo uma leitura desatenta, a gente nem consegue enxergar o grau de gravidade das coisas que estão escritas por essa sublimidade das palavras que evita trazer inconformações, sentimentos de raiva, trazer as vibrações de inveja, de ciúme, de sexualidade dos livros. Então, isso mostra também a grandiosidade dessa psicografia, né? Então vamos começar o capítulo 5, ouvindo instruções. No grande salão, Aniceto esperava-nos acolhedor. Fileiras enormes de assistentes enchiam o espaço vastíssimo. Homens e mulheres, aparentando idades diversas, permaneciam recolhidos, a demonstrar, porém, expectativa e interesse. É interessante, né, ele colocar porém em expectativa e interesse. Isso significa que eles estavam recolhidos, mas a vibração deles não era uma vibração serena. E eles tinham expectativas e interesses, mas ele não cita aqui o que. Vou deixar isso para a gente comentar sobre isso depois, para retornar. Hoje, explicou o nosso orientador, dirigindo-se a Vicente de maneira particular. Teremos a palavra de Telésforo, antigo lidador da comunicação. Na versão impressa está antigo, eu acho que não é líder, mas é antigo chefe da comunicação, que pediu a presença de todos os aprendizes de trabalho de intercâmbio entre nós e os irmãos encarnados. Telésforo vem do grego, ele era um deus da recuperação da doença. E o significado do nome tem a ver também com o grande realizador, aquele que realiza de forma concretizador, né? Sentamo-nos confortavelmente, aguardando por nossa vez. Daí a minutos, Telésforo penetrava no recinto, sob harmoniosas vibrações de simpatia geral. Aniceto e outros instrutores instalaram-se ao lado dele, em torno da mesa nobre, onde se localizava a direção da Assembleia. Após saudar a assistência numerosíssima, formulando votos de paz, incentivando-nos aos testemunhos redentores, Telésforo atingiu o assunto principal que o levara até ali. Agora, disse com autoridade, sem hesitação, conversaremos sobre as necessidades da representação de nossa colônia nos trabalhos terrestres. Aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres, e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimo-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta reunião grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação, bem como outros muitos colegas que se preparam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Peraí um minutinho, gente. Pronto. Olha só que interessante, né? Ele acabou trazendo parte daquela noção que a gente leu no capítulo sobre o Tobias, explicando do centro de mensageiros, da quantidade enorme de espíritos em uma só colônia espiritual, que é a colônia do nosso lar, né? Que tem esse centro de mensageiros que é especializado em produzir médiuns, doutrinadores, pessoas capazes de tratar das questões morais, tanto para encarnados quanto para desencarnados, e que pessoas, milhares ali, que passam por ano para treinar e reencarnar. E aí a gente comentou nas últimas semanas sobre a quantidade de pessoas que falham
nessas missões por uma observação até nossa mesmo, né? Se a gente for pensar na quantidade de trabalho que ainda precisa ser feito, né? Na quantidade de trabalhos espirituais, de trabalhos até mesmo de caridade nos centros que hoje em dia estão muito reduzidos, né? Os números de trabalhadores estão muito reduzidos. A gente já comentou várias vezes como os nossos estudos eles acabam servindo, né? Até mesmo quase como se fosse uma reunião mediúnica, pela dificuldade que os espíritos estão encontrando de grupos coesos e bem ligados ao bem. Então aqui ele lembra que a maioria das pessoas ali são de pessoas que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação. E outros que também estão se preparando para passar por uma situação assim. Nossa repartição vem promovendo grande movimento de auxílio a irmãos encarnados e desencarnados, que se revelam incapazes de qualquer ação além da superfície terrestre. Nossa tarefa é enorme. Precisamos ditar ensinamentos novos relativamente à preparação dos que habitam nossa colônia, considerando os esforços e realizações do presente e do porvir. Isso por quê? Porque o mundo está evoluindo e é preciso que nós nos liguemos mais fortemente ao Cristo para que a nossa evolução ela seja rápida também, né? E aí para isso é preciso um ensinamento novo, muito profundo, porque até então nós, e a gente está incluído nisso, né? As nossas reencarnações elas são muito lentas, foram muito lentas. Reencarnações de muitos erros e erros recometidos, né? E recapitulações ainda muito materiais, né? E que são recapitulações que ainda não trouxeram aquela evolução profunda dos nossos sentimentos, né? E os espíritos alertam, e aí as obras do André Luiz elas mostram isso claramente para nós, que esse conhecimento do funcionamento do mundo espiritual que as obras do André Luiz nos trouxe, o Thales já comentou que a gente acredita que isso vai servir de base aí para os próximos 200 anos, 300 anos, porque a maioria das pessoas e nós mesmos, né, fazendo a leitura aqui, a gente não consegue ainda captar a totalidade do que foi dito aqui nas entrelinhas. Então, ainda existe muita coisa para a gente desvendar e entender do plano espiritual. E isso vai sendo revelado de acordo com as nossas reencarnações, né? De acordo com a sublimação dos nossos sentimentos. Então, a transformação profunda, ela vai ser dos nossos sentimentos, da nossa capacidade de amar, da nossa capacidade de sacrificar os nossos defeitos. E a gente sabe o quanto que é difícil fazer isso, né? A gente entende o quanto que a nossa vida ainda é muito material, que as nossas aflições, elas ainda são aflições muito materiais, e a gente está recebendo a dádiva de entender, né, esses conceitos espíritas, para que pelo menos o nosso coração comece a ser tocado e a nossa transformação íntima, pelo nosso próprio esforço, ela seja mais forte em termos de se ligar a uma vida espiritualizada. Fazer isso é muito difícil, porque significa que quase tudo, se não tudo aquilo que a gente acreditava que era importante e era necessário buscar, precisa passar por uma reavaliação. Uma reavaliação em que a gente coloca assim, com base nos conceitos que Cristo nos trouxe, e Cristo é o nosso exemplo pela sua perfeição. E com base no conhecimento de que a vida continua, tem sentido gastar energia em euforia absurda, buscando prazeres terrenos? Tem sentido eu gastar um tempo e todas as energias criativas que eu tenho apenas para buscar um trabalho, para conquistar
uma casa que seja, não uma casa confortável, que é o direito da pessoa utilizar do seu trabalho, mas uma casa que talvez traga até mesmo constrangimento para as pessoas que visitam, de tanto luxo que tem. Aí a gente começa a ter que. Luiz, Você quer falar sobre isso? é o André Luiz, ele deixa bem claro essa situação no nosso lar. Ele Sim, falou da casa do Tobias e da casa do são locais bonitos, com flores, jardins, espaçosos, confortáveis, sem luxo. Ele deixa bem claro isso quando ele cita as casas. Quando ele cita as regiões onde tem construções no plano espiritual superior, ele sempre fala da simplicidade. sim. Então, ele também, por algum motivo, se preocupou com isso. Sim. E aí, então, são coisas que passam mesmo pela nossa. São coisas que, se a gente não repensa, muitas vezes a gente pode passar a vida inteira como espírita, mas chega no final da vida, a gente não repensou essas coisas que a gente fez, a gente se declarou espírita, mas o nosso comportamento foi de um homem comum, materialista. Uma semana de espiritismo é suficiente para mudar a vida segundo Emmanuel. Se em 3 anos de espiritismo a pessoa não se melhorou, dificilmente ela evolui nessa encarnação, segundo Emmanuel. Porque tendo contato com isso, né, a gente acaba tendo uma chance enorme de mudar. E aí o que a gente vê é que falta mesmo vontade e o apego às coisas, ao dinheiro, ou às situações sociais que trazem projeção, elas são muito fortes. Então, muitas vezes a pessoa ela até participa, mas o envolvimento dela ele é pequeno, e aí, sendo pequeno e sendo a base dos interesses dela, interesses materiais, elas acabam servindo até de fonte de desequilíbrio nos estudos, desequilíbrio nas, nas reuniões, porque elas não estão indo ali com a intenção sincera do coração. O que é o espiritismo? A transformação que ele fez na nossa vida. A gente tem que parar para pensar o que a gente está fazendo pela causa, em nome de Deus. Nós estamos recebendo e repassando, ou nós estamos só recebendo? Doação é fundamental. Levar a doutrina espírita para quem quer ouvir, sem forçar e respeitando a crença de cada um. E isso que o Thales falou é parte do treinamento que provavelmente nós recebemos no período de antes da reencarnação, similar ao que eles estão recebendo aí no centro de mensageiros, né? Porque no capítulo passado que o Tobias comenta, ele até comenta que não basta só, não é um treinamento só da mediunidade, mas também é um treinamento de se tornar carta viva de Jesus, que é buscar seu exemplo baseado no Cristo e buscando seu exemplo, não deixando nunca de ser um ponto de luz ao redor para quem quer que busque. E as pessoas acabam chegando, né? Elas buscam. Se a gente não estiver disposto a falar, a agir, a gente perde as oportunidades que Deus nos dá para que nós sublimemos, né, os nossos sentimentos, trabalhando pelos outros. Na meditação de 30 segundos, o que seria de se a doutrina espírita entrar na nossa compreensão? O que seria? Vocês, Consciência, na verdade, meu treinamento foi no Centro de Vingadores. Né? vocês estão ouvindo, Thales? Não sei se... Não, eu não ouço ele. Oi? Tá bem baixo, Maria, mas dá para ouvir sim. Ele tá falando baixinho hoje. Eu não consigo ouvir nada. Ele falou assim que seria uma boa meditação que nós pensássemos o que seria de nós se não fosse o espiritismo, né? E que situação que nós estaríamos agora. Ele falou que ele sabe com certeza que
A escola dele foi a escola dos Vingadores, que foi a escola dos obsessores citada no livro Libertação. Provavelmente ele foi professor doutor, tá? E nós aqui os alunos. Foi piada, a libertação. Mas sim, né? A doutrina espírita, ela nos transforma. Mesmo que às vezes a gente trabalhou contra, quando a gente sente o sofrimento e sente o chamamento novamente, a gente encontra a consolação e encontra o chamamento para o trabalho. É sempre assim. O Espiritismo consola muito. E as pessoas sentem isso, né? Existem pessoas que são viciadas em sofrer, aí vai para o centro, recebe passe, recebe auxílio, recebe conversa fraterna, recebe apoio, melhora, sai, para de ir, volta para o que era antes, sofre, retorna. Eu posso falar isso porque a minha família. Pode falar, Wilson. Transforma, bate e consola. É verdade. Mas é aquela dor que é a dor dos nossos defeitos, né? A dor do orgulho ferido é muito boa de sentir, porque significa que a gente está deixando o nosso orgulho ser ferido, né? Porque o orgulhoso muitas vezes ele nem sente o sofrimento, que ele nem percebe, ele não se permite, né? E aí, quando a gente se permite sentir essa dor de enxergar os nossos defeitos, ela nos auxilia muito. É isso que eu estava falando aqui com família espírita, né? Isso era comum, crescer assim. Não tô me sentindo bem hoje. Vai tomar um passe. E é uma situação assim que, claro, é necessário mesmo tomar passe, mas o que a gente está falando é da superficialidade da religiosidade, né? E da necessidade da gente buscar esse ensinamento profundo, essa transformação profunda que o Espiritismo nos traz. E o que ele está falando ali, para eles, é de significação muito mais profunda, porque ele está falando para pessoas que faliram, né, na sua reencarnação de mediunidade ou de doutrinação, de que o trabalho ele precisa ser de colocar um ensinamento que é novo, que a minoria das pessoas irão fazer e precisa de uma realização extrema para agora e para o futuro, porque o planeta ele vai se regenerar, e para se regenerar é preciso que os espíritos que estão aqui se habilitem, né, para a nova realidade vibratória do planeta. É indispensável socorrer os que enfrentam corajosos as profundas transformações do planeta. As transições essenciais da existência na Terra encontrou a maioria dos homens absolutamente distraídos das realidades eternas. É o que a gente vive. A maioria de nós vive distraída da realidade eterna do Espírito e, inclusive, foge de buscar essa realidade eterna do Espírito, mesmo tendo em todas as religiões maneiras de perceber essa realidade eterna. A mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões indivisíveis, dentro das quais funciona e se movimenta. Isso faz parte da evolução natural do planeta e a evolução do corpo humano ela acompanha isso. Então, cada vez mais a sensibilidade aumenta e cada vez mais espíritos eles encarnam com corpos mais aptos a perceber o mundo espiritual. A gente está enxergando até próximo de nós a quantidade de crianças já médiums que já têm uma mediunidade até bem clara até para a idade. E a gente enxerga que isso faz parte da evolução do planeta, né? Porque a gente se utilizando o nosso corpo físico, a percepção do plano espiritual ela é natural. Então, isso acontece. Se a gente for pensar aqui, o quanto que a evolução está sendo rápida, né? Que não muito distante, a gente teve guerras mundiais. Não muito distante, nem se falava em doenças mentais, né? E os problemas materiais, eles eram muito mais
de ordem assim, bem mais material mesmo, de sobrevivência, né? E, e não se falava, eu nem posso falar, né? Porque no tempo de vocês, da Maria Toledo, por exemplo, né? A, do Tales, as expressões emocionais, elas eram coibidas, né? Não se falava, não se poderia chorar e demonstrar sentimentos, que isso era fraqueza. E aí hoje a gente vê que a, a depressão e a ansiedade estão se tornando as duas doenças mais comuns do mundo, passando até mesmo pressão alta, diabetes, problema cardíaco. O Thales tem todas, ele disse. E isso a gente vê que faz parte da evolução natural. É óbvio que um bruto, uma pessoa primitiva que comete crimes, que trata os outros de forma maldosa, ela vive o egoísmo praticamente na sua essência. Mas se ela está embrutecida e não teve ainda oportunidade moral, né, de enxergar algo mais profundo naquilo que ela faz e buscar se melhorar, ela não sente, ela não vai ter ansiedade e depressão por isso, ela não vai sentir culpa. Mas conforme a gente vai evoluindo e sofrendo no período de entre reencarnação e retorna e refaz, sofre no período de reencarnação e retorna, com o tempo, a nossa evolução ela vai gradualmente nos trazendo para transformações cada vez mais sutis, morais, porque aí a gente já não sofre porque a gente matou pessoas, porque a gente fez crimes hediondos, mas a gente sofre pela culpa que a gente sente das dores morais que a gente carrega e causou nos outros. Então o sofrimento ele fica cada vez mais mental, emocional e menos físico. E isso faz parte da evolução, porque a gente entende que o corpo material físico ele é só a expressão do nosso espírito imperfeito. Mas quanto mais a gente se sutiliza, e evolui, menos a gente depende da matéria. Então a nossa evolução ela também parte de sofrimentos cada vez menos materiais, situações morais mesmo. E que, claro, elas acabam se manifestando no nosso corpo por doenças, por deformidades, por situações assim. Mas isso também é parte da nossa evolução. A doença em si com a nossa evolução, ela vai acabando, vai diminuindo. A gente já comentou que os vermes, as bactérias, são seres de vibrações pesadíssimas e que eles se acumulam em regiões de vibrações pesadas. E existem várias descrições nos livros de André Luiz dessas larvas, não só espirituais, né, mas físicas que se aproximam de vibrações pesadas. Então, a gente sabe que até mesmo as doenças que acontecem hoje, elas são devido também às nossas vibrações pesadas e a vibração da psicosfera do planeta, que traduz a realidade do que nós somos, né? Mas quando a gente evoluir, até as doenças evoluirão. E os seres evoluirão também. E não serão mais tão cruentas como são hoje, né? Isso é uma fatalidade evolutiva. Desejamos e necessitamos auxiliar as criaturas terrestres. Todavia, contra a extensão de nosso concurso fraterno, operam dilatadas correntes de incompreensão. Isso aqui a gente sente como muito verdade, a gente comenta sobre isso, até falou no estudo passado, que esses mesmos espíritos que estão encarnados aqui, que vieram para trabalhar na mediunidade, em qualquer que seja o culto religioso que vieram e que faliram e que estão ligados às trevas, em grande sentimento de culpa pela falência das suas reencarnações, a incompreensão é gigantesca. Porque é só você falar que vai ajudar alguém, as pessoas não entendem, né? Existe uma questão assim, vamos ajudar, mas é até determinado ponto. Não vamos superar determinados pontos, porque aí já fica demais, né? A gente consegue enxergar isso na internet. A internet, ela
eu esqueci a palavra, mas ela elege, né, causas que são lutáveis, causas que as pessoas precisam lutar, fazem vaquinha para cuidar de determinadas pessoas, mas a sociedade em si não se junta para parar e meditar sobre problemas complexos, sobre situações complexas, até mesmo da questão política, que poderiam é, trazer uma evolução no nosso sistema político e ajudar o país como um todo. Não existe essa reorganização séria, baseada em princípios morais. A luta, ela é quase que de time, né, de futebol. Então, até mesmo essa polarização ou essa eleição de causas que são teoricamente evoluídas, né? Assim, de lutar pelo bem das pessoas, muitas vezes elas só traduzem uma, um subterfúgio de se fazer determinadas coisas que ele... Oi? Da violência, subterfúgio. Não só a violência, mas também assim, eu dou para uma campanha de vaquinha para um estado, por exemplo, para uma tragédia do estado. Não estou julgando isso, porque estou julgando só o subterfúgio, estou falando assim, que doa-se dinheiro para um desastre que está ocorrendo do outro lado do mundo, mas não muda o comportamento para enxergar os infortúnios que existem na própria casa ou ao redor da casa. Então, são todas questões assim que as pessoas trazem para deixar de fazer o bem, né? E aí, quando se vê alguém com seriedade, buscando trabalhar pelo bem, buscando fazer isso com intenção, honestidade, com raciocínio, a incompreensão é enorme, né? Vocês entenderam bem o que eu quis dizer? Sim, Obrigada. Agem contraditoriamente nesse particular grande número de forças do próprio espiritualismo. A gente enxerga isso, né, nos centros espíritas, né, o quanto de dissensão e contenda existe no centro espírita para algo que deveria ser pessoas seriamente ligadas em fazer o bem. Combatem-nos algumas escolas cristãs como se não colaborássemos com o Mestre Divino. A Igreja Romana classifica-nos a cooperação como diabólica. A Reforma Luterana, em seus matizes variados, persegue-nos a colaboração amistosa. E há correntes espiritualistas de elevado teor educativo que nos malsinam a influência por quererem um homem aperfeiçoado de um dia para o outro, rigorosamente redimido a golpe instantâneo da vontade, sem realização metódica. Aqui ele está falando de uma realidade que a gente vive, né? E esse livro é de muitos anos atrás. O próprio espiritualismo que ele coloca da corrente espírita, se a gente for ver o tanto de mistificação que existe no próprio espiritismo, né? Poucos centros estão ligados, interessados em fazer estudo sério da doutrina espírita. Muitas vezes o centro não tem estudo nem do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina, mas tem livros, tem estudo de livros que são místicos, estudo de livros que são médios, que não é possível a gente enxergar bem a procedência. Existem, criam seitas, né, ou criam outras linhas de raciocínio para fugir daquela realidade simples, da busca da simplicidade que Allan Kardec nos trouxe, que é a busca da, da simplicidade de Jesus, do ensinamento de Jesus, e de como os espíritos, principalmente no livro dos Espíritos, codificaram isso, trouxeram para nós essa maneira de agir, né? Essa maneira de enxergar essa moral. Então, o próprio espiritismo, ele acaba agindo contra isso, e a gente percebeu que a qualidade da busca do meio espírita, ela reduziu muito,
principalmente com a internet, né? A gente vê muitas vezes no propósito, muitas vezes, de trazer temas polêmicos. Isso acontece muitas vezes sem raciocínio. Um raciocínio espírita muito básico, que é de que o que a gente fala atinge as pessoas porque a gente emite vibrações, né? Então, se a gente está falando em nome do Espiritismo, a gente precisa saber que nós estaremos sendo a representação do Espiritismo para as pessoas que assistem. Isso precisa ser feito de forma muito honesta, precisa ser feito de forma muito estudiosa, porque se a pessoa não coloca um rigor no estudo dela, ela pode pensar assim na cabeça dela e falar de algo que ela não está enxergando nem a gravidade do que é, né? Muitas vezes trazer até constrição e sofrimento para uma pessoa que já está sofrendo e que buscou na internet um vídeo que trouxesse auxílio. Poderia levar Jesus, poderia levar o ensinamento de Jesus dos bons espíritos, mas leva muitas vezes aforismas, situações de maneiras de ver a vida que muitas vezes traduzem, na verdade, o desejo dos obsessores, né? Que a pessoa acaba auxiliando e fazendo isso. E isso é em todas as religiões, né? A gente coloca nessa reforma luterana, a gente pode entender como as igrejas evangélicas, né? E que existe sim essa luta. A gente acredita que a pior é a do próprio espiritismo, porque ele se, ele se sustentaria apenas com pessoas bem intencionadas em fazer um estudo sério, um trabalho sério. Isso tem uma diferença que a gente não imagina, e a gente volta naquilo que a gente comentou sobre trabalhar para a gente entender cada vez mais a nossa vida pela realidade espiritual que a gente já sabe que é verdade para nós. O espírita, ele não tem dúvida que ele vai viver depois de morrer e ele sabe até as implicações disso. Então, até os nossos estudos, até a maneira de trabalhar pela doutrina, ela precisa ter como base essa verdade profunda sobre a nossa realidade eterna. Quando a gente tem isso dentro de nós, a gente entende que é preciso estudar a vontade de Jesus, o que Jesus nos trouxe de moral, para que a gente não fale daquilo que é do nosso coração, porque o nosso coração ainda não está limpo. A gente não consegue trazer a verdade do Pai como Jesus trouxe. Mas se a gente se liga a Jesus e a vida dele, aí a gente tem mais condições de se afastar dos nossos personalismos, do nosso individualismo. E aí a gente acaba vivendo, entendendo a seriedade da doutrina espírita, e aí a gente começa a trabalhar por essa seriedade, né? E aí o estudo ele fica mais rico, ele fica mais profundo, as leituras já são mais profundas, já falam mais no nosso coração. E aí tudo isso traduz para os outros. Aí a curiosidade dos outros em relação ao espiritismo, a gente já tem mais condições de trazer, não aquela curiosidade do fenômeno, das mesas girantes, das psicografias que ficaram muito comuns, né, no Brasil, do fenômeno mediúnico. Mas uma curiosidade que quando busca nós, a gente consegue transformar essa curiosidade em busca de Jesus e busca de entender a realidade espiritual que nos envolve. Então essa é uma responsabilidade que se o espírita assume, ele transforma a vida de muitas pessoas, porque só o fato de agir com seriedade e fugindo do misticismo já facilita o tratamento e o auxílio de inúmeras pessoas, inclusive que nós não conhecemos, porque a gente pode estar falando algo simples para uma pessoa, uma conversa de poucos minutos, mas está gerando transformações nos obsessores que as acompanham, na casa que as acompanham, porque aí a gente traz, né, as boas companhias espirituais e se torna uma equipe de auxílio. A gente sabe que isso acontece, já comentou sobre isso, e a gente tem certeza que todas as pessoas aqui ligadas ao bem, elas já têm isso, né?
uma equipe espiritual que está ligada e auxilia nesses trabalhos de auxílio espiritual. Então, a dor de ter um centro espírita não sério e que não está ligado a isso, e a incompreensão que existe quando alguém quer colocar mais seriedade, ela vem com muita violência. E essa é a violência não só da pessoa que está se sentindo culpa, mas não quer mudar, mas também dos obsessores que estão trabalhando fortemente contra o bem, extremamente ligado às trevas e perseguindo qualquer pessoa que tenha condições e mostre que tem força de vontade e que quer trabalhar pelo bem. Então, a luta é gigantesca. E aqui ele está dando uma ideia que não é só as outras religiões, mas o próprio Espiritismo, ele colabora para essa onda de incompreensão, como ele falou, dilatadas correntes de compreensão. No campo de nosso conhecimento da vida, não podemos condená-los pelo desentendimento atual. O catolicismo romano tem suas razões ponderáveis. O protestantismo é digno de nosso acatamento. As escolas espiritualistas possuem notáveis edificantes. Toda expressão religiosa é sagrada. Todo movimento superior de educação espiritual é santo em si mesmo. Temos então diante de nós a incompreensão dos bons, que constitui dolorosa prova para todos os trabalhadores sinceros, porque afinal, não estamos fazendo obra individual, e sim promovendo o movimento libertador da consciência humana, a favor da própria ideia religiosa do mundo. Foi falado domingo na última reunião, certo? Essa mensagem. Sim, o Thales está lembrando que isso foi falado no domingo à noite, na última reunião. Talvez a doutrina espírita seja a única religião. Ela está falando mal, está falando bem do catolicismo, bem do protestantismo, bem de qualquer obra que tem uma tendência a gerar o bem, a libertar as consciências. O espírita não fala mal de outra religião. O espírita não critica com maledicência que não seja para trazer ensinamentos qualquer crença sincera de qualquer pessoa. Pelo contrário, desde o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec fala, é espírita que importa, não importa a religião. E a doutrina agradece muito ao catolicismo por ter mantido a Bíblia para a gente. A doutrina espírita agradece muito ao protestantismo por estar acolhendo uma quantidade imensa de pessoas que precisam de direcionamento de consciência, e nós ainda não temos condições nos centros espíritas e nem pessoas adequadas para fazer um tratamento que eles fazem. A doutrina espírita, ela elogia o bem, o amor e a caridade, independente de crença. Você pode fazer a oração final. Senhora. Espera aí que eu vou te passar o computador. Senhora. Alguém quer falar alguma coisa? Não, senhora. Vou passar para o Thales, então, para terminarmos o nosso estudo. Sim, senhora. Deus Pai, envolva-nos em sua luz santa e sublime, e que sintamos as energias dos bons espíritos ao nosso lado, nos envolvendo em seu amplexo amoroso, dizendo-nos aos ouvidos de forma simples e amorosa, nós estamos aqui. Todo esforço no bem te aproxima de nosso Senhor Jesus Cristo e faz com que ouça os nossos conselhos,
pois os bons espíritos, em nome do Cristo, querem fazer a humanidade avançar em direção ao reino de Deus. Todos que escutam a voz do Cristo em seus corações têm condições de trabalhar em favor da humanidade, e é isso que te pedimos, Senhor. Que nos dê força para levarmos o teu amor, a tua luz e a tua doutrina a todos os corações necessitados à nossa volta, pela nossa transformação moral. Te pedimos a proteção para o nosso lar e a nossa família, para os amigos e os inimigos, para essa quantidade imensa de irmãos infelizes chamados obsessores, que até o momento não conseguem enxergar a luz do bem, mas veem passar à sua frente pleiade de espíritos iluminados, mostrando que a felicidade está ao alcance de todo aquele que se esforçar, pois Deus é amor e perdão, e convida todos os seus filhos à redenção a todo instante. Sejamos baluartes da verdade do Cristo. Sejamos verdadeiros trabalhadores da última hora, não porque somos perfeitos, nós não somos, mas porque temos a vontade de trazer para nós, por carinho e amor, que é o de mais belo que temos em nossos corações, todos os nossos irmãos, para que o trabalho do bem se faça. Em teu nome, despersonalizemos nós mesmos, num trabalho de gratidão e humildade, para que o Cristo cresça e Deus nosso Pai venha nos receber um dia, redimidos e cheios de louvor, para que o seu reino se faça sobre a terra. Os bons espíritos convidam a todos nós para o bem, sejamos dóceis aos seus chamamentos. Mais uma vez, humildemente, Senhor, muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Todo mundo. Até domingo. Boa noite, fiquem com Deus. Boa noite a todos.